Então, vamos lá. Pra fazer a Hinata, a gente vai começar com o primeiro passo do amigurumi, que é os olhinhos. A gente vai pegar 2 olhinhos pretos, com a trave... 2 olhinhos pretos, 9 milímetros, só a parte de cima. E a gente vai pintar ele do lilás, que é o lilás do olhinho dela. Como eu não tenho, eu vou misturar essas 3 cores, que é pra fazer um roxinho claro. É um rosa, azul e um lilás e um roxinho. É um pink, um rosinha e um azul que eu tenho aqui. Eu vou misturar os 3 pra fazer o lilás. Mas se você tiver esmalte lilás, já é bem mais fácil. Eu vou fazer a mistura aqui num pedaço de papelão. Eu não quis ir comprar um esmalte só pra fazer isso, porque onde eu moro não tem muita opção de cor. Então, eu vou fazer essa misturinha. Aí, tenta fazer um lilazinho mais clarinho que você puder. Que o olhinho da Hinata é um roxinho claro. Eu tô fazendo a misturinha no isopor. Mas se eu tiver material de pintura, godê e tudo mais. Ou comprar já o esmalte, né? Pronto, facilita bastante. Agora eu vou misturando pra ver se deu a cor. Aqui, ó, ficou roxinho, mas com um roxo muito escuro. Então, eu vou botar mais rosa. Até ficar um lilás bem clarinho. Então, é assim que eu vou fazendo a mistura. Quando eu tiver a cor que eu preciso, eu volto aqui com vocês. Voltei, consegui aqui a cor que eu queria, um lilazinho bem claro aqui no meio, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar o pincel do esmalte. E aí, eu vou pintar a bolinha do olho com esse lilazinho. Só que de primeira ele vai ficar com as marcas do pincel. Tenta passar com o esmalte bem abundante, sabe? Pra não ficar muito com as marcas do pincel. Ó, pintei. Aí, pra ele ficar perfeito, o que você faz? Deixa ele secar um pouquinho. Tenta deixar de pezinho ou de lado. Quando ele secar, você dá mais uma mão dessa cor do esmalte. E depois, uma mão de base, que ele vai ficar perfeito o olhinho, tá? Então, o primeiro passo é esse. E é bom deixar secar de um dia pro outro o olhinho, pra quando você for trabalhar não estragar o crochê. Então, é isso. A gente pinta com esmalte lilazinho. Dá a segunda demão e uma última demão de base. Aqui eu já pintei o meu. Então, eu só vou dar mais uma demão de esmalte, uma de base, e é assim que a gente faz o olhinho. Agora, a gente vai pro crochê mesmo, pro corpinho. Oi, no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo a fazer a Hinata. Aqui no canal já tem o vídeo ensinando a fazer o Naruto. O Naruto eu fiz em ponto de crochê convencional. A Hinata eu fiz ela no ponto square. Se você tem dúvida em como fazer o ponto square, tem um vídeo aqui no canal. Mas agora no início do trabalho eu vou mostrar mais ou menos como faz, tá? É bem simples, só muda o jeito de pegar na alça do ponto. O ponto square ele é feito somente nos pontos baixos. Então, todos que forem ponto baixo é feito ponto square. Então, como ela foi feita em ponto square, o ponto square tensiona mais o fio e diminui um pouquinho mais a peça. Então, se você fizer a Hinata com um ponto convencional, não tem problema nenhum. Ela só vai ficar um pouquinho maior que a minha, tá bom? Eu vou medir aqui a minha pra vocês verem o tamanho. Ó, aqui eu tô com uma pronta já. Ela tá com aproximadamente 18 centímetros. Ela tem 18 centímetros de altura. Então, vamos lá? Então, a gente vai começar pelos pezinhos. Eu vou usar todos os fios do trabalho, vão ser fio amigurumi. Eu vou começar pelo fio preto. A gente vai iniciar os pés. O primeiro passo foi o olho, que
que já mostrei pra vocês, que ele demora um pouquinho pra secar. Os meus estão aqui, ó, já secou. Ó. Então, ele já secou e já tá pronto pra aplicação. Então, vamos começar aqui com o fio preto. Com fio preto, a gente vai fazer um anel mágico. Se tiver dúvida sobre o anel mágico, tem vídeo aqui no canal também. E aí, a gente vai fechar ele com uma correntinha. E aqui, a gente já começa a trabalhar em ponto square. O ponto square, a gente pega o ponto assim, ó. No crochê convencional, a gente insere e pega o ponto baixo pela frente e puxa. No square, a gente pega por trás, ó. Pega por trás e puxa. Então, a gente tá aqui com o anel mágico. Então, a gente inicia com fio preto, que é a base da sandalinha dela. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3 meio ponto alto. 1, 2, 3 meio ponto alto e mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora, a gente fecha o anel mágico. Então, dentro do anel mágico, a gente fez 2 pontos baixos, 3 meio ponto alto e 3 pontos baixos. Então, ficou com um total de 8 pontos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de aumentos. A gente tem 8 pontos, a gente vai fazer um aumento em cada um desses 8 pontos. Então, vou fazer aqui meus aumentos e eu já volto. Fiz aqui meus 8 aumentos, eu já venho crochetando, escondendo esse fio do início do anel mágico dentro dos pontos, já crocheto com ele no meio, que já vai arrematando. Então, fiz 8 aumentos, ficamos com 16 pontos. Agora, a gente vai fazer a última carreira de fio preto. A gente vai começar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer 3 aumentos de meio ponto alto. Um aumento de meio ponto alto. Segundo aumento de meio ponto alto. E terceiro aumento de meio ponto alto. Essa mistura de meio ponto alto com ponto baixo é feita mais na parte do pezinho, para o pezinho ficar oval. Fiz os 3 aumentos de meio ponto alto, agora eu vou finalizar a carreira com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa carreira ficou com um total de 19 pontos. Eu vou tirar o marcador, finalizar o fio preto com um ponto baixíssimo e vou cortar aqui, deixar um pedacinho de fio pra gente ir crochetando com ele no meio pra já arrematar. Fiz meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir com o fio chantilly. Vou dar um nó corrediço nele. E vou inserir ele um pontinho depois do que a gente fez o ponto baixíssimo. Aqui a gente fez o ponto baixíssimo, então a gente vai inserir no seguinte. Aí, eu pego ele
puxo e faço uma correntinha. Essa correntinha já vai contar como o primeiro ponto, tá? Ela já conta como um ponto. Então, a gente já fez o primeiro ponto. Agora, a gente vai fazer essa carreira todinha somente na alça de trás, ó. Pegando só a alcinha de trás aqui do ponto. Não sei se vocês conseguem ver. Pegando só a alcinha de trás, que é pra ficar aquela texturinha do sapato. Então, a gente vai fazer um total de 7 pontos baixos. Já fiz um, contando com a correntinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só pegando a alça de trás, ó. Não sei se dá pra vocês verem que fica essa alcinha da frente, ela fica aqui. Que ela vai parecer a solinha do sapato. Fiz 7 pontos baixos, agora eu vou fazer 3 diminuições também, pegando só a alcinha de trás do ponto, ó. Só a alcinha de dentro. Uma diminuição. 2 diminuições. E 3 diminuições. Essa diminuição pegando só a alça de trás dá um pouquinho de trabalho, mas vai com calma que dá certo. Ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, que fica muito apertado o ponto. Fiz aqui minha sequência de 3 diminuições pegando só a alça de trás. Agora eu finalizo a carreira com 6 pontos. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Agora, essa carreira ficou com um total de 16 pontos. Próxima carreira, a gente vai começar com 6 pontos baixos, agora pegando a alça normal do ponto. Ó, o primeiro ponto vai ser aqui na correntinha. Ó, aqui tá a correntinha. Pra não ficar aparecendo muito a divisão de cor, ó, insere insere a agulha na base da correntinha, que aí vai ficar mais homogêneo a divisão de cor. A gente faz o primeiro ponto aqui. Fiz o primeiro ponto, ó. Já coloco o marcador. Vai ser um total de 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos, agora a gente vai fazer 3 diminuições. Deixa eu esconder esses fiozinhos aqui dentro do pezinho. Agora a gente vai fazer 3 diminuições, que a diminuição convencional é pegando a alcinha da frente do primeiro e do segundo ponto. Então, a gente vai fazer aqui uma diminuição. Duas diminuições. E 3 diminuições. Agora, a gente finaliza a carreira com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Essa carreira ficou com um total de 13 pontos. Agora, a gente vai iniciar a próxima. A gente começa a próxima com uma diminuição. E faz mais 11 pontos baixos. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E essa carreira ficou com um total de 12 pontos baixos. Então, aqui a gente ficou com 12 pontos baixos. A gente vai fazer agora uma carreira somente de ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Vou fazer a minha e já volto. Fiz aqui minha carreira de ponto sobre ponto, 12 pontos. Agora, a gente vai encerrar o fio chantilly. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. Agora, a gente vai iniciar com o fio da cor da calça. Para fazer a calça, eu tô usando aqui o fio azul náutico. Esse aqui. Vou fazer um nó corrediço. E inserir aqui no primeiro ponto, depois do ponto que a gente fez o ponto baixíssimo. Ó. Então, a gente vai fazer uma carreira só de ponto sobre ponto, com um total de 12 pontos. Aqui já conta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz aqui um total de 12 pontos. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira. Próximo, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Ó, vou pegar aqui no ponto da correntinha, fazer lá na base, ó, pra ficar a divisão de cor mais bonita. Um ponto baixo, já ponho o marcador. 2 e 3. Agora, eu vou fazer um aumento. Fiz um aumento, agora eu vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço outro aumento. E termino a carreira com 2 pontos baixos. 1, 2. Nessa carreira, a gente ficou com um total de 14 pontos. Agora, a gente vai subir 8 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer 8 carreiras aqui na perna, e aí eu já volto. Fiz aqui minhas 8 carreiras de ponto sobre ponto, ó. Já terminamos a primeira perna. A primeira perna é a da esquerda, do lado de cá. Então, a gente encerra e corta o fio. E agora, você vai precisar voltar o vídeo e fazer o mesmo procedimento para fazer a segunda perna. Então, você vai fazer a segunda perna igualzinha à primeira. A única diferença é que você não vai cortar o fio no final do trabalho, que a gente já vai emendar uma perna na outra. Então, vou fazer aqui minha segunda perna e eu já volto pra gente emendar e começar o corpinho. Fiz aqui minha segunda perna, já tô com as duas prontas. A segunda é a da direita, com trabalho de frente pra você.
Agora que eu terminei minha segunda perna, eu vou tirar o marcador dela. E eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E eu vou unir uma perna na outra com um ponto baixo. Coloca a pontinha dos pés um pouquinho voltados pra dentro, pra ficar mais kawaii, fica bem bonitinho. Coloquei, agora eu vou dar um ponto baixíssimo aqui pra unir. E nesse ponto baixíssimo eu já ponho o marcador, que já é o primeiro ponto da carreira. Pronto. Ó. Agora eu vou dar a volta nas 2 pernas. Vamos lá, esse aqui que eu pus marcador já conto como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora a gente vai fazer o ponto na correntinha. Pra fazer o ponto na correntinha, nessa parte aqui, toma cuidado. Faz um ponto bem tensionado, porque se fizer um ponto muito larguinho, vai ficar um vão no meio da perna. Então, vamos na primeira correntinha, fazer o 15. 15, puxa bem. 15. Agora, vamos fazer outro. 16. Fiz aqui os 2 pontos na correntinha, 16. Mesma coisa aqui, ó, da correntinha pra outra perna, faz o ponto tensionado também. 16, 17. Porque senão fica um vão aqui no meio. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, agora na correntinha da frente, 31 e 32. Dei a volta nas 2 pernas, ela ficou com um total de 32 pontos. Agora, eu vou colocar o enchimento. Que aí a gente já enche o pezinho, porque senão depois vai ficar um pouquinho difícil de colocar o enchimento. Coloca uma boa quantidade de enchimento pra ficar firme, só toma cuidado pra não deformar a perninha. Ajeita bem aqui nos pezinhos, pra ele ficar com a pontinha bem marcadinha. Agora, a gente vai dar início no corpinho. Depois de completar o enchimento aqui nas perninhas, aperta um pouquinho essa parte aqui, ó, pra fazer a marcação do tornozelo. Porque às vezes a gente pode encher demais, e aí aqui fica da mesma grossura da perna, ó. Aperta um pouquinho que aí volta ao normal. Pronto. Agora, a gente vai começar essa carreira com 6 pontos baixos. 1. 2,
2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai fazer 2 aumentos seguidos. Um aumento, 2 aumentos. Agora, a gente vai fazer mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente vai fazer mais 2 aumentos seguidos aqui no meio da perna. Aqui, ó, um aumento. E 2 aumentos. Agora, a gente vai fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 aumentos seguidos novamente. Um aumento, 2 aumentos. Agora, a gente vai fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E finalizar a carreira com 2 aumentos seguidos. Um aumento e 2 aumentos. Essa carreira ficou com um total de 40 pontos. Agora, a gente vai subir 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou subir aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto e já volto. Fiz aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou iniciar uma sequência de diminuições. Então, a gente vai começar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer 2 diminuições seguidas. A diminuição é pegando sempre a alça da frente dos 2 pontos, ó. Do primeiro e do segundo. Uma diminuição. 2 diminuições. Agora, a gente vai fazer mais 7 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer uma diminuição. Seis pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 diminuições seguidas novamente. 1, 2. Agora, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, finaliza a carreira com uma diminuição. Agora, a gente vai finalizar esse fio azul. A gente vai fazer um ponto baixíssimo e cortar o fio. Cortei o fio. Agora, eu vou vir com o fio da cor da pele novamente, o fio chantilly.
Vou fazer um nó corrediço e inserir ele no ponto seguinte ao ponto baixíssimo que a gente fez. Ó. Aí, aqui a gente vai começar essa carreira com 6 pontos baixos. Essa primeira correntinha que a gente faz para inserir o fio já conta como um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, a gente faz uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 16 pontos. 1, 2, 3. Deixa eu esconder esses fiozinhos, que eu já arrematei eles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, a gente faz uma diminuição e termina essa carreira com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Terminei aqui a carreira, fica esse degrauzinho, mas na próxima carreira a gente já corrige ele. Essa carreira tá com um total de 32 pontos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras de ponto sobre ponto. Para tirar o degrauzinho, você só faz assim. A correntinha era um ponto, lembra que eu falei que a correntinha era um ponto? Só que em vez de você inserir a agulha aqui no meio da correntinha para fazer o primeiro ponto da carreira, você insere na base onde estava essa correntinha, ó. E faz o primeiro ponto da carreira. Ó. Aí, você fez o ponto na base, ó. Aqui tá a correntinha. Aí, você vem no ponto do lado da correntinha e faz o segundo. Aí, não fica aquele degrauzão, ó, tá vendo? Então, deixa eu fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e já volto. Fiz aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos para a próxima sequência. A gente vai começar com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, a gente vai fazer 2 diminuições seguidas. 1, 2. Agora, eu vou fazer 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 diminuições seguidas novamente. 1, 2. Agora, eu vou terminar essa carreira com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa carreira ficou com um total de 28 pontos. Vamos iniciar a próxima sequência de diminuições. Agora, a gente já inicia com uma diminuição. Onze pontos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, outra diminuição. E termina a carreira com mais 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Essa carreira ficou com um total de 26 pontos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas já volto. Fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai colocar enchimento, que a gente vai iniciar as diminuições para ir pro pescoço. Então, vou colocar enchimento. Nessa parte do corpinho, coloca bastante enchimento e vai arrumando para não deformar o corpinho. Se você colocar enchimento no formando, o corpinho pode ficar um pouquinho deformado, ele pode ficar quadradinho aqui. Aqui, eu coloquei bastante enchimento. Agora, eu aperto aqui para não ficar quadrado, ó. Vai ficar mais arredondado. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de diminuições. Então, a gente tá com 26 pontos, vai ser uma sequência de 13 diminuições seguidas. Vou fazer minha carreira de diminuições, aí eu já volto. Fiz aqui minhas diminuições, ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuições, é a última. A gente inicia com uma diminuição. Faz 4 pontos baixos. Um, 2, 3, 4. Aqui a gente faz outra diminuição. E finaliza a carreira com 5 pontos baixos. Um, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Essa carreira ficou com um total de 11 pontos. Agora, a gente vai subir o pescoço. Então, a gente vai subir o total de 6 carreiras de ponto sobre ponto. Vou subir minhas 6 carreiras, que são as carreiras do pescoço, e eu volto para mostrar como a gente finaliza. Fiz aqui as minhas carreiras do pescoço. Agora, a gente vai fechar o pescoço. Vou cortar o fio, deixar um tamanho grandinho, que a gente vai fazer um anel mágico invertido. Primeiro, eu vou colocar enchimento aqui. Pra colocar o enchimento no pescoço, como ele é bem fininho, eu uso a tesoura, que ela já compacta o enchimento e o pescoço fica bem durinho.
Pronto, coloquei uma boa quantidade de enchimento, ó, ficou bem firminho. Agora, eu vou pegar a agulha de tapeçaria, essa agulha mais grossa, e vou fechar com o anel mágico invertido. Pra fazer um anel mágico invertido, é só vir com a agulha e passar o fio na alça de fora, de todos os pontos, ó. Só passar pela alça de fora. Sempre de cima pra baixo. Opa, desculpa, de baixo pra cima. Passei em todos os pontos, agora eu puxo até fechar, ó. Fechou. Agora eu só vou passar a linha de um lado pro outro mesmo, só pra esconder ela. Aqui não precisa de um arremate muito forte, porque a gente ainda vai vir com a cabeça, vai amarrar a cabeça no pescoço ainda. Então, não tem problema. Pronto. Escondi bastante meu fio. Agora, eu vou cortar ele aqui. Agora, a gente vai fazer o detalhe da sandália. Pra fazer o detalhe da sandália, a gente vai vir com a agulha de tapeçaria ainda. Pegar o fio preto. Já corta um pedaço grande pra fazer os dois pezinhos. Ó. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com ele aqui de baixo. Sair com ele mais ou menos na altura que a gente quer a correia, ó. Deixa um pedacinho grandinho pro arremate. E aí, eu vou ver mais ou menos a altura do outro lado onde eu quero a correia, ó. Eu quero aqui. Então, vou inserir nesse ponto. Pronto. Ó. Só que eu vou fazer isso mais uma vez, que é pra ela ficar mais grossinha a correia. Então, eu vou dar mais uma volta com o fio. Pronto, aí puxa bem. Empurra um pouco pra cima assim, pra fazer a curvinha. Ó. Aqui a gente já fez a primeira parte da sandália. Agora, a gente vai vir com o fio aqui na parte de trás do pezinho, ó, bem no meio da perna. Pela parte de trás, a gente insere aqui, ó. Próximo ao início da calça. Ó. Peraí. Só arrumar aqui. Ó, próximo do início da calça. Aí, de lá de trás, a gente vai dar 2 voltas na perna com esse mesmo fio, ó, pra fazer a parte da batatinha da perna dela, ó. Dei 2 voltas, arrumei o fio. Agora, eu venho aqui atrás, insiro esse fio no mesmo ponto que eu entrei e jogo lá pra baixo. Ó. Aí, só arrumo e tá feito o bordadinho da sandália. Agora, é só arrematar esses 2 fios, passando aqui por dentro do pezinho, sai com ele aqui no corpo, assim, ó. Ficou o fio do início e do final. Então, vou passar ele aqui por dentro do corpo, sair com ele aqui em cima e cortar, ó. Aí, você faz o mesmo procedimento com o outro pezinho e vai tá feita a sandalinha. Eu vou fazer meu segundo pezinho e volto que a gente vai fazer o detalhe da perna. Pronto, bordei os 2 pezinhos, ó. Agora, a gente vai fazer o detalhe da calça. A gente vai vir com um fio branco. Deixa um fio longo no começo, que a gente vai usar pra costurar a bandaninha na perna.
Deixa um fio longo no começo e no final do trabalho, tá? Então, a gente vai ver com o fio branco, nó corrediço, vamos fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente vai pular as duas primeiras correntinhas e voltar fazendo 14 meio ponto alto. Pula a primeira, a segunda, vem na terceira e faz 14 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Corta, deixa um fio longo também. Ó, com os dois fios longos, pro mesmo lado. Agora, a gente vai vir com um pedaço de fio preto, da amigurumi também. Na agulha de tapeçaria, vai bordar o meinho, que o meinho do detalhe da calça é preto, né? Então, a gente vai bordar o meinho. Aqui no início, a gente começa pelo lado que não tem nenhum fio, ó. Pelo lado que não tem nenhum fio, a gente começa o bordado. Aqui, ó. E deixa um fio longo do fio preto, ó. Deixa um fio longo. Aí, é só a gente vir passando o fio, bordando o fio, ó, com ponto atrás. Você vai e volta na onde parou. Só bordando o meio até chegar no final. Você vai com o fio lá na frente e volta aqui atrás onde você tinha parado. Tá vendo? E é só a gente ir bordando assim. Pronto, terminei o bordado, ó. Agora, a gente já vai aplicar na perninha. A gente vem com ele aqui, ó, um pouquinho mais pra cima do que pra baixo. Ó. E aí, o que a gente faz? O fio preto que a gente deixou e os fios brancos, a gente amarra, dá um nozinho. Dá um nozinho até juntar as duas pontas da bandaninha, ó. Dá outro nozinho. Pronto, ela já tá presa. Agora, é só esconder todos esses fiozinhos dentro do corpinho com a agulha de tapeçaria, ó. Vou esconder aqui todos os fiozinhos, vou pondo um por um na agulha de tapeçaria e escondendo aqui dentro do corpo. Pronto. Agora, a gente vai fazer a blusinha dela. Porque a blusinha a gente vai colocar antes de pôr os braços. A gente vai colocar a blusinha e depois costurar os braços. Então, a gente vai vir aqui pra blusinha, é o fio malva que eu tô usando. Então, a gente vai começar com 36 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36. Fiz aqui minhas 36 correntinhas. A gente vai começar na segunda, ó, pula a primeira. Vai começar na segunda. E aí, a gente vai voltar fazendo 35 pontos baixos, em ponto square ainda, ó, pegando o fio pela parte de trás. Então, a gente vai voltar fazendo 35 pontos baixos, sempre trabalhando em ponto square. Fiz aqui minha carreira de 35 pontos baixos, ó. Agora, a gente vai subir mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, para subir a carreira, você vira o trabalho, sobe uma correntinha e vem fazendo ponto baixo. Ó. Sempre você vira o trabalho e sobe uma correntinha. Então, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou virar o trabalho, agora a gente vai começar a fazer diminuições. Sobe uma correntinha, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As diminuições aqui na blusinha vai ser só pulando ponto. Então, a gente vai pular esse pontinho aqui, aí vai pro próximo. Aí, a gente vai fazer 4 pontos. 1, 2, 3, 4. A gente vai pular esse pontinho aqui, vai fazer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente vai pular esse ponto aqui e fazer 4. 1, 2, 3, 4. Aí, a gente vai pular esse pontinho também e terminar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no total, a gente pulou 4 pontos. Então, essa carreira tá com 31 pontos agora. Então, a gente vai virar o trabalho, subir uma correntinha e fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vou fazer minha carreira de ponto sobre ponto e já volto. Fiz aqui minha carreira de ponto sobre ponto. Vou virar o trabalho, subir uma correntinha. Agora, a gente vai pular o primeiro ponto, ó. Esse primeiro espacinho aqui a gente pula, vem no segundo. Aí, a gente vai fazer 28 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Aí, aqui tem 2 pontinhos. A gente vai pular um e fazer o último. Opa. A gente vai pular um e vai fazer o último. Então, a gente pulou o primeiro ponto e o penúltimo. Então, a gente ficou com um total de 29 pontos nessa carreira. Agora, a gente vai virar o trabalho, subir uma correntinha, fazer 9 pontos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos. Agora, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo, pulo um espacinho, um ponto baixo, pulo um espacinho. Um ponto baixo, pulo esse espacinho uma vez. Um ponto baixo, pulo o segundo espacinho. Um ponto baixo, pulo o terceiro espacinho. Um ponto baixo, pulo o quarto espacinho. Um ponto baixo, pulo o quinto espacinho. Um ponto baixo e pulo esse sexto espacinho. Pulo ele e já termina a carreira com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, pulei o total de 6 espaços. Então, foram 6 diminuições. Essa carreira ficou com 23 pontos. Agora, a gente vai subir 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou subir minhas 2 carreiras. Pronto, fiz minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai finalizar a blusinha. A gente vai dobrar ela no meio aqui assim, ó. Acerta ponta com ponta, ó. E o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar ela com pontos baixos. Então, a gente vai fazendo ponto baixo até ela ficar toda fechada, ó. Vai fazendo ponto baixo aí, pegando os dois ladinhos, ó. Eu vou puxar e cortar o fio. Agora, eu vou puxar esses 2 fios que ficou do começo e do final pra dentro e arrematar. Ó, aí você abre ela assim. E essa junção, ela vai ficar bem no meio da blusinha, que ela vai simular o zíper, tá? Eu vou só arrematar esses 2 fiozinhos e vou voltar pra mostrar que a gente vai fazer a golinha. Pronto, fiz o arremate. Agora, a gente vai vir aqui com o fio cinza, dar um nó corrediço. E a gente vai inserir ele aqui no primeiro pontinho do lado do zíperzinho, ó. A gente vai inserir ele aqui, ó. E aí, vai fechar com uma correntinha. Agora, a gente vai dar a volta na golinha da blusinha com fio cinza. Vou dar a volta aqui com vocês pra mostrar como a gente vai finalizar. Eu já vou crochetando, escondendo o primeiro fio, que ele já arremata. Já fica arrematado já. Ó, e o último ponto vai ser feito nesse ponto aqui, ó. Antes de chegar no meinho aqui. Você vai fazer um ponto baixíssimo. E aí, vai puxar e encerrar o fio cinza. Ó. Aí, você arremata esse fio aqui pra dentro, você esconde ele, amarra. E aí, a golinha é pra ela ficar aberta assim mesmo, ó. Não é pra ela encontrar uma ponta com a outra. Vou arrematar e a gente vai encaixar ela na boneca. Pronto, agora a gente vai pegar o corpinho e só vai encaixar assim a blusinha. Só encaixar. Quando a gente costurar os bracinhos, ela já vai ficar fixa. Então, aqui a gente já fez a blusinha. Ó. Aqui já tá feita a blusinha.
Agora, a gente vai dar início nos bracinhos. Pra fazer os bracinhos, a gente vai começar com o fio da cor da pele. A gente vai fazer 8 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fechar o anel mágico. A gente vai subir mais uma carreira com o fio cor da pele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vira o bracinho assim, ó, pra fora. Tira o marcador, faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai encerrar o fio cor da pele. Cortar o fio do anel mágico, que já tá arrematado. E agora, a gente vai vir com o fio malva, que é o roxinho. A gente vai dar um nó corrediço. Inserir ele um pontinho depois do ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Eu já venho arrematando esse fio cor da pele enquanto eu crocheto. E o roxinho. Então, vou fazer uma correntinha, já conta como um ponto. E aí, eu vou fazer 8 pontos baixos com fio malva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já arrematei esses 2 fios, deixa eu cortar. Pronto. Fiz 8 pontos. Aí, a gente faz um ponto baixíssimo aqui, ó. E encerra o fio. Agora, a gente vai vir com o fio cinza. Vai inserir o fio cinza. E a gente vai subir total de 10 carreiras com ele. Então, vou inserir ele aqui. Esse primeiro pontinho aqui, ó. Que é uma correntinha. Vou inserir ele. Dar uma correntinha pra fechar. Já conto a correntinha como ponto. E agora, eu vou subir um total de 10 carreiras com fio cinza. Então, vou subir minhas 10 carreiras e já volto pra mostrar como finaliza o braço. Aqui, fiz minhas 10 carreiras com fio cinza, ó. Aí, de um lado ele fica retinho e do outro fica o degrauzinho da troca de cores, mas não tem problema. Agora, a gente tira o marcador. E aí, a gente não põe enchimento no braço. E a gente vai fechar ele com 3 pontos baixos, pegando os dois lados, ó. 1, 2 e 3. Ó, fiz 3 pontos baixos, pegando os dois lados do braço. Agora, puxa, deixa um fio longo pra costurar no corpo. E agora, só precisa fazer 2. Eu já tô com os meus 2 feitos. Aí, você faz 2 bracinhos. E a gente vai costurar no corpo. Vou pegar o alfinete. Alfineta, esse degrauzinho da troca de cor, coloca voltado pro corpo, assim, ó, pra esconder. Então, eu vou alfinetar o primeiro braço, vou costurar ele. Opa. Ó.
costurar ele com agulha de tapeçaria. Aí, pra costurar ele, é só você ir com o fio de um lado pro outro. Cuidado pro fio não ficar muito aparente do outro lado, porque pode aparecer se ele não ficar certinho embaixo do braço. Se você achar que ele passou do lugar, só volta com ele assim, ó, por dentro, pra ele não ficar aparente, ó. Aí você vai, volta e pega a costura nos três pontos baixos que a gente fez do braço, Essa costura tem que pegar os três, ó. Já peguei dois, agora eu vou pegar o terceiro. Cuidado pra não puxar muito e deformar o corpinho. Você vai arrumando aqui o corpinho. Você tirar o alfinete pra ver como é que tá. Se você achar que tá soltinho, dá mais um ponto, ó. Vou dar mais um ponto aqui na beiradinha. Mas é basicamente isso. Eu vou costurar o segundo braço e já volto pra mostrar. O segundo braço a gente costura do mesmo jeitinho. Pronto, ó, já costurei os dois bracinhos. Agora, só falta a gente fazer a cabeça, o cabelo e a bandana dela que vai aqui no pescoço. Já tá quase pronto.